Vamos lá, então, começando, né, mais uma entrega aí para o pessoal da nossa mentoria, pessoal que tem aí caminhado conosco, e hoje nós vamos entregar mais um conteúdo relevante para aqueles que estão desejando realmente ter uma transformação significativa aí na sua vida, uma transformação verdadeira e genuína na sua caminhada. E nós temos construído uma ideia a respeito da nossa vivência, né, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, de como podemos nos superar, como podemos agir de maneira intencional nas mudanças e nas conquistas que nós almejamos aí na nossa caminhada, né? E nós entendemos que nós precisamos ter intencionalidade naquilo que fazemos, se nós realmente desejamos ter sucesso, desejamos ter algo transformador. Na primeira, na primeira entrega do nosso encontro, nós falamos ali sobre a importância de nós pegarmos as nossas questões financeiras e extrairmos da nossa cabeça e colocarmos no papel e o quanto isso é importante para a nossa vida, tanto na questão da administração dos recursos financeiros que nós temos, quanto também nas questões emocionais, né? E por que essa importância? Porque quando nós tiramos aquele projeto, nós tiramos aquela ideia da nossa cabeça e colocamos ela no papel, nós temos mais clareza a respeito do que estamos passando, do que estamos enfrentando e como nós podemos resolver algumas questões. Isso diminui, então, o nosso grau de ansiedade, isso diminui esse nosso estresse. Então, ter isso como uma regra para a nossa saúde emocional, sejam as questões financeiras, sejam outros projetos, sejam questões, às vezes, das nossas relações afetivas, isso vai nos ajudar grandemente, né? Então, pegue aquilo que está te incomodando, pegue aquilo que está te deixando, né, preocupado e nervoso, e tenha esse hábito de colocar isso no papel, escrever isso, porque isso vai então te dar essa clareza e esse direcionamento, e você vai perceber que muitas coisas que às vezes está ali no papel, que você extraiu da sua cabeça, são simplesmente coisas que estão incomodando tanto, mas que podem ser resolvidas, podem ser transformadas, que não é um bicho de sete cabeças, você você fazer isso, né? Vamos lá, tem gente chegando ainda. Quem chegou? Quem chegou? Foi a Paula. Boa noite, Paula. A gente Tudo estou bem? Boa aqui noite. fazendo essa introdução, relembrando aquilo que a gente já teve aí na nossa caminhada, né? Lembrando lá do nosso primeiro encontro, onde falamos sobre a importância de tirarmos as coisas que estão na nossa mente e colocar no papel. Ali a gente estava falando mais especificamente sobre a questão financeira, né? Mas não simplesmente as questões financeiras, aquilo que nos incomoda, né, na nossa caminhada, é importante a gente ter esse hábito. Isso traz clareza, traz direcionamento para nós. E também nós conversamos aí sobre a resistência e o medo, entendendo que a resistência que nós passamos, ela vai ficar cada vez mais forte quando nós nos aproximamos. Boa noite, Sérgio.
Boa noite, Wagner. Boa noite, José. Tudo bem, Paula? A Paula, o José também está por aí. Então, todas as vezes que nós estamos na direção daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, faz sentido para a nossa jornada, estamos na direção da realização dos nossos sonhos, essa resistência ela vai ampliar, ela vai aumentar, vai se intensificar. E um dos pontos que vão surgir nesse processo todo, nós identificamos que é o medo. Que o medo ele deve ser para nós uma bússola e não um fator para nos paralisar. Ele mostra que nós estamos na direção daquilo que é correto, nós estamos buscando aquilo que é correto, e essa resistência ela vai vir batendo na nossa cara através de circunstâncias, de pensamentos para nos desviar daquilo que realmente é importante para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre como viver os desprazeres da realidade sem perder o prazer de viver. Então, hoje nós vamos falar sobre prazer, né? E prazer é um negócio que todos nós estamos buscando esse prazer. E quando a gente está dentro desse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de superação, nós vamos ser desafiados o tempo todo. Um desafio constante aí da nossa jornada, da nossa caminhada. E todo desafio ele vai trazer um desprazer para nós, porque ele vai nos tirar dos nossos confortos, ele vai nos fazer pensar de uma maneira diferente, ele vai nos levar, nos conduzir a atitudes diferentes. E existe, né, dentro da psicanálise ali para Freud, ele tem um livro, um material intitulado sobre o princípio do prazer, né? Então, o princípio do prazer estabelecido ali por Freud, ele vai dizer que todo ser humano está buscando prazer o tempo todo. Então, é uma busca automática e primária pela ausência de sofrimento e experiências de emoções intensas, alívio de tensão. Então, por que eu busco o prazer? Por que o prazer ele está sempre sendo buscado? Ele está sendo buscado porque as pessoas elas são intolerantes ao sofrimento. Ninguém quer sofrer. Tudo aquilo que traz pagar o preço, deixar hábitos, mudança de comportamento, isso traz um certo sofrimento. E esse sofrimento, ele vai nos mover nessa energia, nessa direção do prazer constante, né? E termos o prazer a qualquer custo para aliviar essa tensão. A tensão do que eu desejo com a tensão daquilo que eu não posso realizar. E qual é o conflito entre o princípio do prazer na nossa vida? Dentro dessa busca pelo prazer, que está vinculado a buscar fugir de qualquer aspecto de sofrimento, a nossa cabeça ela vai criando uma série de fantasias, uma série de historinhas para nós. E tem algumas pessoas que têm a tendência de criar fantasias das mais catastróficas possíveis, né? Tem aí uma grande tendência para isso. O que é que nos frustra dentro da busca pelo prazer? É o que Freud vai trabalhar no princípio da realidade. O contrapeso disso ele é inevitável. A imposição do mundo externo que exige o adiamento da satisfação imediata para a autopreservação. Então, essa frustração que a gente tem diante do prazer que a gente está querendo sentir se chama realidade. Realidade. Essa é a grande frustração
e que algumas pessoas elas não conseguem lidar com a realidade da vida. E quando você não consegue lidar com a realidade da sua vida, a realidade da sua história, a realidade da sua vivência, você entra nesse campo da fantasia e nesse desejo de buscar uma satisfação, buscar um prazer a todo e qualquer custo. A premissa econômica, então, segundo Freud, é que todo o sentido da vida ele caminha originalmente nessa direção do princípio do prazer. No entanto, a realidade ela se impõe a todo momento para nós e ela exige de nós tolerância ao desprazer para que o indivíduo então possa se adaptar. Então, a, a realidade vai forjar em mim e você a necessidade de um amadurecimento diante dos desafios da vida. Amadurecimento diante dos nossos desafios aí, que estão o tempo todo acontecendo. E aí nós temos uma mudança considerável no padrão de comportamento da humanidade, um padrão estrutural de como as pessoas elas viviam e como elas vivem. Então, tudo que está ao nosso redor hoje, ele nos leva a uma constante insatisfação. A gente vive como que num mundo sem contornos. E o que esse mundo sem contornos ele traz para nós? Uma velocidade muito grande. A instantaneidade dos estímulos, a superabundância de dados, e as coisas elas são muito fragmentadas, elas são muito descartáveis nesse tempo que nós vivemos. Tudo está acontecendo muito rápido. Isso faz com que o nosso cérebro não consiga registrar todas essas informações. É muita informação em pouco tempo. Isso traz uma instabilidade. Uma instabilidade porque parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que ela é inalcançável. Esse aparelho psíquico nosso, ele está exposto a uma realidade fragmentada. Você tem uma colcha de retalhos o tempo todo, né? Principalmente se você olhar para redes sociais, né? O camarada que fica lá o tempo todo passando e passando e passando ali o feed do Instagram, é só uma colcha de retalhos de informação e ele não consegue criar, o cérebro não consegue juntar todas essas informações e trazer uma estrutura mais sólida para o pensamento. E isso vai fazendo com que a pessoa se sinta vulnerável, se sinta cada vez mais desprotegida e com esse sentimento de vulnerabilidade, ela tem mais ainda o desejo de buscar o prazer. Então, isso vai gerando cada vez mais essa incapacidade de juntar suas ideias, juntar seus sentimentos e fazer com que isso se torne um negócio agradável, um negócio bacana. E as pessoas estão cada vez mais vivendo estressadas, 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 essa quantidade enorme de informação. E aí, o que a gente percebe nos nossos dias como algo que vem crescendo muito, muito, muito na sociedade.
A terapia, porque na terapia é o momento que a pessoa ela dá um break, que ela para com alguma informação e ela pode se conectar com ela mesma. Religiões e práticas que levam à meditação, que levam à introspecção, o pessoal está cada vez mais buscando esse desacelerar, porque na aceleração toda só está criando cada vez mais e mais e mais ansiedade por essa busca. Então, essa ansiedade, gente, é essa busca pelo um prazer diante de um sofrimento, mas um sofrimento que a pessoa não consegue nem entender ao certo do que se trata esse sofrimento. Porque ela pensa muito sobre muitas coisas, mas ela não consegue pensar de uma maneira ordenada sobre o que realmente importa, principalmente com relação à sua própria vida, sobre o que ela está fazendo com a sua própria vida. Então, como ela não consegue parar para pensar sobre a sua própria vida, sobre o que ela está fazendo da vida, qual o propósito dela levantar todos os dias para fazer tudo o que ela faz, diante dessa instabilidade toda. A gente tinha uma estrutura na sociedade que foi mudando ao longo do tempo. Aqui, a maioria de nós temos mais ou menos a mesma faixa etária de idade, né? Tá todo mundo aí nos 35, 40, 50, e a gente vem de uma sociedade, entendendo que a sociedade ela é uma manifestação de como nós pensamos a vida, e ela também é uma influência sobre o ser humano de como pensar a vida, sobre quem ele é e como que ele interage com o mundo. E a gente vê, então, de uma estrutura onde a sociedade, né, ela era uma sociedade mais sólida. Nós não tínhamos toda essa pluralidade de informações e de sentimentos na velocidade que nós temos hoje. Então, nessa sociedade sólida, a gente encontra ali alguns critérios que são interessantes e que isso tudo trazia para o ser humano uma certa sensação de controle, uma certa sensação de direcionamento, uma certa sensação de estabilidade. E hoje nós vivemos uma sensação de vulnerabilidade, por causa dessa rapidez e agilidade que as coisas acontecem. Então, quando a gente olha para o passado, nessa sociedade que era mais sólida, nós temos a figura das organizações. Essas organizações, elas eram rígidas, elas eram duradouras, elas eram pautadas em regulamentos, as coisas eram muito bem definidas dentro das organizações. Daí você pode entender organização familiar, escola, igreja, empresas. As regras elas eram muito claras, é como se houvesse uma norma de relação, uma norma de conduta e dizia o ser humano até onde ele podia ir, até onde ele não podia ir, e isso trazia uma certa segurança, uma certa estabilidade. Porque se você entrasse dentro daquela organização, era muito claro o papel de cada um, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que podia fazer, o que não podia fazer. Dentro dessa nova estrutura de sociedade, que a gente chama, aí eu estou cunhando um conceito do Bauman, né? Ele traz aí o conceito de modernidade líquida. Ele vai dizer, então, que as organizações que antes tinham essa estrutura muito bem delimitada e que trazia uma regra, trazia uma baliza para o ser humano
poder se sentir e ter confiança de que as coisas seriam daquela maneira, agora nós temos, então, uma organização que é guiada por desejos. É o desejo do cliente, é o desejo do filho, é o desejo da esposa, é o desejo do marido. E como a gente está dentro do campo do desejo, o desejo ele é mutável. Que hoje a pessoa deseja, amanhã ela não deseja. Hoje ela gosta, amanhã ela não gosta. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Então, esses parâmetros que eram estabelecidos dentro dessa organização social, ele deixa de existir e passa, então, a ter essa vulnerabilidade. Porque as pessoas elas estão mudando constantemente e os desejos delas mudam constantemente. Então, hoje o que se gosta, amanhã não gosta mais. Hoje o que se quer, amanhã não se quer mais. Isso traz instabilidade, isso traz insegurança. Olhando novamente para a sociedade sólida, nós temos ali na questão das relações, dos vínculos, né? Então, os vínculos que se estabeleciam eram vínculos profundos, focados na tradição. A tradição mandava nesses vínculos. Então, esses vínculos, vínculos familiares, o vínculo na empresa, aquela ideia de o camarada entrar numa empresa e ele tinha, então, a organização era muito certinha, tudo quadradinho, tudo pautado. E qual era o grande objetivo lá nesse estágio anterior da sociedade? Era entrar nessa empresa, cumprir com uma jornada e se aposentar. E vestir a camisa da empresa. Dificilmente essa pessoa ela mudaria de um emprego para o outro assim no estalar de dedos. Dentro dessa sociedade, nos vínculos e nas relações, isso é muito marcado pelo a carteira de trabalho. Era uma honra você ter uma carteira de trabalho que você coloca lá e fala, ó, eu trabalhei 30 anos nessa empresa, né? Então, esses vínculos, eles eram muito mais profundos, esses vínculos, eles têm um foco na tradição. Se eu sou de tal religião, eu continuo naquela religião até morrer. Eu posso não praticar aquela religião, mas é a religião dos meus pais. É a religião que me ensinaram. Então, eu vou continuar nessa religião até morrer. Não importa o que eu faça. Eu estou dentro do casamento e mesmo que o casamento não esteja bom, mesmo que eu não esteja feliz, mesmo que eu não esteja satisfeito, eu vou continuar com ele. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é o filho, e ninguém mexe nessa estrutura. Já na sociedade moderna, né, nessa sociedade líquida, as relações, né, aquilo que vincula uma pessoa na outra, ela está voltada à superficialidade. Já não se tem mais vínculos profundos. Os vínculos que se estabelecem é sempre superficial. É a ideia do plug and play, né? Eu conecto e desconecto rapidinho. É o pendrive. Eu coloco e tiro, né? Com muita rapidez e muita facilidade. Então, dentro dessa modernidade, o ser humano passa a pensar as suas relações, lembrando lá o ponto anterior, passa a ser guiado pelo desejo, o que importa é o meu desejo, é a minha vontade, isso é mais importante do que qualquer outra coisa, e as minhas conexões, elas são superficiais. Então, não precisa ter vínculos profundos. O vínculo com pai e mãe, o vínculo com a esposa, o vínculo com o marido, o vínculo com os filhos, o vínculo com as minhas relações sociais.
tudo é muito superficial. E a terceira ponta que nós temos desse paradigma entre a sociedade anterior e a sociedade moderna é a questão do consumo. Lá atrás, o sujeito é validado pelo que ele é. Você é o advogado, você é o dentista, você é o professor, você é o pai, você é a mãe. Então, tinha-se muito valor nessa sociedade anterior, aquilo que você é. Né? Você é um líder religioso, isso, então, é muito bem estabelecido dentro dessa relação. Então, na modernidade, essa relação, né, de consumo, ela muda. E o indivíduo, então, ele é validado pela lógica do consumo e pelo direito de ser ele mesmo. Então, você só tem valor, a minha relação com você, ela é estabelecida pela lógica do quanto me vale, quanto me satisfaz eu me relacionar com você. É o quanto custa para mim, porque é o meu desejo, é a minha vontade, é tudo muito superficial. Então, se não está dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, se a minha relação com você tem um certo desprazer, eu não preciso ter esforço nenhum para romper com a minha relação. Nenhum. Eu não preciso pagar o preço. Eu não preciso me esforçar para manter nenhuma relação. Dentro desse aspecto, as relações que a gente vai construindo dentro de nós, essa relação fragmentada, vai fazendo com que a gente se distancie cada vez mais de quem nós somos, de verdade, quem nós somos, e nos distanciando de quem as pessoas são na nossa vida e nas nossas relações. Então, eu não estou preocupado com quem eu sou. Eu estou preocupado com aquilo que eu quero ter de prazer. Se eu tiver prazer, está tudo bem. E eu não preciso desenvolver uma relação com o outro de construir algo. Eu consumo as minhas relações. As minhas relações, elas passam a ser consumistas. Então, o outro só tem importância para mim enquanto ele está me servindo para alguma coisa. E nessa relação, né, onde o outro, né, o consumo do outro, a gente tem três elementos bem interessantes, que é o acúmulo de conexões, a terceirização do afeto e o outro como objeto. O acúmulo de conexões, o que acontece dentro desse novo cenário? Os relacionamentos, eles são substituídos por conexões eventuais. O objetivo é acumular a maior quantidade de pessoas, mas tudo isso dentro de uma superficialidade. E por que precisa ser superficial? Porque quanto mais superficial for a minha relação com o outro, mais fácil é eu descartar o outro, quando o outro não estiver me servindo para alguma coisa. E aí, se eu for levar isso, né, para o aspecto das relações afetivas amorosas, as pessoas elas não conseguem construir um casamento duradouro. Se eu for levar isso para o campo do trabalho, as pessoas elas não conseguem criar vínculos e conexões nenhuma dentro das suas relações de trabalho. Mas ela precisa ter uma grande quantidade. A questão aqui é a quantidade. Eu preciso ter
4K de seguidores. Que seguidores? Por que eu preciso ter tantos seguidores? Né? São as minhas relações de internet, né? E tem muita gente que se alimenta disso. Ela precisa ter uma quantidade muito grande. Ela precisa ter cada vez mais dinheiro. Nada nunca basta para ela. Ela sempre precisa. E aqui não estamos fazendo nenhuma apologia a ser pobre, longe de mim, que eu não quero ser pobre nem aqui, nem em lugar nenhum, e não quero que ninguém seja pobre. Mas a questão é o acumular para mim mesmo, para preencher o vazio da minha existência. É o ter no lugar do ser. O segundo ponto, que é a terceirização do afeto, nós temos aí a falta de tempo e de disposição para investir na riqueza dos vínculos. O amor, ele vai se tornando cada vez mais reciclável. Então, eu terceirizo esse meu afeto. Eu não tenho tempo para as minhas relações. Como a gente disse aí, as relações são sempre muito superficiais. Eu não tenho tempo para ninguém e nem nada que não esteja me trazendo algum benefício. Como eu preciso ter muita gente, eu não posso criar, ou melhor dizendo, eu não posso perder muito tempo com o Sérgio, porque eu preciso estar com o José. Eu não posso perder muito tempo com o José, porque eu preciso estar com a Paula. E assim sucessivamente. E o terceiro é usar o outro como um objeto. O imperativo de prazer a qualquer custo reduz o outro a simplesmente um objeto. E para a psicanálise, né, o objeto pode ser qualquer coisa, né? Pode ser pessoas e pode ser um objeto inanimado aí. Quanto menor o vínculo entre as pessoas, melhor é para as pessoas, o outro é só um objeto que eu estou usando. Então, eu uso os meus clientes me usam, eu uso os meus filhos, eu uso a relação com os meus pais, eu uso a relação com a minha esposa, eu uso a relação com o meu marido, é sempre uma utilidade. Eu quero trazer uma utilidade para essas minhas relações. Dúvida aqui, pessoal? Quero ouvir vocês aí. Alguém tem algo aí para compartilhar sobre esse primeiro passo nosso aí? Sobre essa transformação na nossa relação e essa busca desenfreada por prazer que só gera mais ansiedade? Pessoal, tudo quietinho hoje, hein? Todo mundo quietinho. Então, a gente tem aí um ciclo que vai estabelecendo cada vez mais um vazio na vida das pessoas. Qual que é esse ciclo aí, né? É um ciclo que traz insatisfação, esse é um ciclo que traz ansiedade, é um ciclo de um vazio que não preenche. Por mais que a pessoa faça, nada está nunca bom, nunca satisfaz a pessoa. E o primeiro passo, então, desse ciclo é a aversão ao compromisso e busca pela conexão descartável. As pessoas não querem ter compromisso. E aqui um detalhe: eu não quero ter compromisso nem mesmo comigo. Até a minha relação comigo mesmo é muito supérflua. Eu não quero tanto me aproximar de mim e conhecer com inteireza, me conhecer com profundidade.
O segundo passo que a gente tem aí desse ciclo são relações vivenciadas com essa superficialidade radical. Então, é sempre muito superficial. Eu não quero ter compromisso, é tudo muito superficial nas minhas relações. Olhando para mim mesmo, a relação que eu estabeleço na minha procura por mim, né, do meu autoconhecimento, da minha gestão de quem eu sou, de me descobrir verdadeiramente, de, de romper os meus padrões, é muito superficial. Eu gosto até um certo ponto, até um certo limite, até o ponto de que não me traga desconforto maior. E aí é muito legal, é muito interessante, porque a gente vai ver muitas pessoas buscando muita coisa, buscando muito autoconhecimento daqui, a ferramenta de lá, aquela outra daqui, aquela outra lá, mas ela nunca consegue se aprofundar em nada. Por quê? Porque o pensamento é sempre muito superficial, não tem profundidade. O terceiro passo desse ciclo é o sentimento de vazio existencial e insegurança emocional. Como não tem essa busca mais intensa sobre quem realmente eu sou, o que é que realmente acontece na minha vida ou não na minha vida, o que é que acontece nos meus relacionamentos, como que isso está acontecendo comigo com profundidade, então isso gera muita insegurança emocional. Insegurança emocional gera desprazer e todo desprazer ele tem que ser compensado com mais prazer, compensado com mais prazer. E aí nós temos o quarto passo, que é essa ansiedade aguda em relação ao amanhã que não foi construído hoje. Então, como esse ciclo ele vai se repetindo, chegando na ansiedade de que algo me falta e eu preciso preencher isso com mais coisa, com mais coisa, com mais coisa, mas sempre muito superficial, sem profundidade nenhuma. Isso gera em mim cada vez mais angústia, isso gera cada vez mais insegurança, e eu vou ficando cada vez mais ansioso dentro desse processo, porque eu não entendo de maneira clara, eu não entendo de maneira profunda aquilo que está acontecendo comigo. Vamos lá. Quem me ajuda aí dentro dessa reflexão? Você consegue se identificar dentro de algum desses ciclos que está te gerando essa ansiedade e a falta de compreensão, falta de clareza do que realmente está acontecendo com você? Eu queria comentar uma coisa que eu pensei nessa sua última frase. Será que essa falta de clareza também não é gerada por, sim, outra falta de clareza, que é saber o que realmente gosta, saber o que realmente dá prazer, porque a gente, né, como você falou, é estimulado a todo tempo. E às vezes a gente faz coisas achando que aquilo vai dar um prazer, aquilo não satisfaz, e aí você começa a procurar outras coisas. Então, a falta de clareza do que realmente te dá prazer não pode gerar, já começar esse ciclo. Com certeza, Sérgio. A falta de clareza sobre o que me dá prazer e juntando a isso que você está falando, a falta de clareza sobre qual é o meu desprazer. O que eu estou buscando esse prazer? O que é que eu estou querendo preencher com esse prazer? Por que eu preciso desse prazer para viver? E às vezes, quando eu não compreendo
qual é a origem do meu desprazer, eu vou tampar o sol com a peneira. Eu vou pegar e transferir esse meu desprazer para algo, para alguém, para alguma coisa, que ele me traz um prazer momentâneo, mas daqui a pouco ele já não me serve para mais nada. Então, como a gente vive dentro dessa sociedade que cria esse desprazer, vamos dar um exemplo assim. Eu quero ter um carro novo. Aí eu tenho esse carro novo, como se ele fosse me dar um prazer. E ele me traz um prazer, mas ele me traz um prazer só naquele momento. Depois de uma semana que ele está na garagem, eu só tenho o desprazer se eu comprei ele parcelado de longas prestações para pagar desse veículo, né? Desse automóvel. E é interessante, gente, que dentro dessa busca do prazer, né? Então, veja, a gente tinha uma sociedade onde as coisas elas eram estabelecidas, né? Elas eram rígidas, duradouras, os vínculos profundos, o sujeito ele era validado. E aí, então, o ser humano falou, ó, desse jeito não dá para viver, né? Com essas regras não dá para viver. E aí criou-se toda uma outra forma de viver, né? Uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de agir. E aí a gente ganhou toda essa liberdade. A gente tem a liberdade de informação, a liberdade para ser quem a gente quiser, né? A gente, ó, o pessoal tem a liberdade até mesmo para falar assim, eu não sou um ser humano, eu sou um cachorro. E aí o camarada sai na rua lá, de quatro patas lá andando, e ele fala que ele é um cachorro. Eu sou uma árvore, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou aquilo que eu quero ser. E é interessante, com toda essa liberdade, pegando nós aqui, né, da nossa geração, vocês concordam comigo que a gente não tinha toda a liberdade na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, toda a liberdade que existe hoje? Vocês concordam com isso? Aí, pessoal, rapaz, todo mundo quietinho. Bom, todos nós, a Camila deu um joinha, obrigado, Camila. Todos nós hoje temos uma liberdade, né? Temos uma liberdade na criação dos nossos filhos, temos uma liberdade de escolhas que antes nós não tínhamos. Hoje você tem a liberdade de coisas simples, mas que mostram sobre isso, né? Hoje, se você quiser comer uma comida árabe, dá para comer uma comida árabe hoje? Sim ou não? Ah, né? Se você quiser comer uma comida japonesa, dá para comer? Dá para comer. Você escolhe, você tem essa facilidade. Antigamente você não tinha. Você vai lá no aplicativo, você vê o restaurante, daqui a pouco está chegando lá na sua casa a comida que você está querendo, né? Então você tem toda essa liberdade. E aí, diante de toda essa liberdade que a gente tem hoje, e toda essa liberdade em busca de um prazer, em busca de se sentir bem, o que está acontecendo? Se a modernidade inteira ela foi redesenhada para nos oferecer o máximo de prazer sem amarras de compromisso nenhum, por que o resultado final hoje são pessoas cada vez mais angustiadas e vazias na sua vida? Você tem muito mais coisa hoje do que tinha antes. Você tem muito mais liberdade hoje do que tinha antes. Com essa ideia que tudo isso ia trazer essa satisfação, sem compromisso, sem pagar preço.
que hoje em dia a gente não consegue ter essa qualidade de vida? A gente tem toda essa liberdade. Eu vou pôr um ponto de vista aí, que eu vou fazer uma analogia com a educação dos filhos, da criança, né? Porque a gente vai dando liberdade para eles conforme eles vão amadurecendo. Então, eu acho que a sociedade evoluiu para essa liberdade, mas não teve um amadurecimento como pessoa para a gente poder usufruir isso. Então, é essa relação entre maturidade e liberdade que não está equilibrada. Legal, gostei, Sérgio. Gostei da sua fala, cara. Então, quer dizer que dentro disso nós ganhamos liberdade, mas não desenvolvemos responsabilidade, que é exatamente uma prerrogativa dessa contemporaneidade dos nossos relacionamentos. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero, para satisfazer o meu desejo, mas eu não quero ter responsabilidade e compromisso com nada que vá me trazer obrigação. Eu vou usar a expressão no masculino, mas a gente pode fazer o contraponto aí, tá bom? Eu quero ter uma esposa, mas eu não quero cuidar dessa esposa. Eu quero ter uma família, mas eu não quero ser responsável pela família. Eu quero ser casado, mas eu não quero ter o compromisso de abrir mão daquilo que eu gosto por causa da minha família. O meu Isso, prazer é ser. Fala, Sérgio. não, complementando, né, o que eu vejo muito, a pessoa quer ter filho e não quer ser pai, não quer ser mãe, né, terceiriza a educação, né, tela para as crianças, né, enfim, vai dando continuidade no que você falou aí. Perfeito. Muito bom. Quero ter filho, mas não quero ter a obrigação, a responsabilidade de um pai. Hum, vamos fazer mais uma analogia dentro disso que você está falando, Sérgio. Eu quero ter filho, mas não quero ter o compromisso, a responsabilidade de ter o pai, de ser o pai, de ser a mãe. Então, eu troco o objeto filho, né? Porque passa a ser um objeto de consumo. Eu não quero ter essa responsabilidade. O que o pessoal faz? Ele troca o filho pelo quê? Pelo cachorrinho, pelo pet. Eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet. Porque ser pai de pet, mãe de pet tem menos responsabilidade e compromisso. Porque se eu for pai, se eu for mãe, eu tenho uma responsabilidade, um compromisso de sustentar, eu tenho de educar, eu tenho que dar bom exemplo, eu tenho que ter um monte de coisa que eu não estou afim de ter. Essa, essa falta de compromisso, quando eu estou trabalhando com empresários, né, e que tem funcionários, você percebe o quanto isso impacta uma sociedade? Porque o funcionário, ele quer ter o prazer do dinheiro, mas ele não quer ter o compromisso e a responsabilidade de cumprir horário, de cumprir metas, de ter obrigações. É sempre numa briga constante entre esses dois elementos aí, de, de ter o que me dá prazer, mas eu não tenho que pagar o preço por nada. Eu não quero pagar o preço por nada. E aí isso vai trazendo só uma, uma dor constante aí na vida das pessoas.
Quando essas pessoas elas estão buscando tanto esse prazer, fugindo do desprazer, Freud vai dizer que existe uma palavrinha que está por detrás disso. E a palavrinha é controle. Ela quer controlar o prazer e o desprazer. E pode parecer muito doido, mas ele vai falar assim, né? Ele dá um exemplo lá de uma criança que está brincando com um carretel. Então, essa criança ela joga o carretel e esse carretel vai longe dela e ela tem o desprazer da perda de algo. E aí ela puxa a linha do carretel e tem o carretel dela de novo. Aí ela joga de novo o carretel, ela tem o desprazer do carretel ir para longe e ela puxa a cordinha de novo. E aí essa referência é as pessoas, nós, que pegamos aquilo que construímos, aquilo que construímos financeiramente, no nosso casamento e tal, no desejo de ter o controle de tudo, porque esse controle traz um certo prazer para mim, eu estou sempre descartando tudo. Eu estou botando tudo para perder, eu estou jogando tudo fora. Só para ter o prazer de trazer novamente. Então, eu acabo com esse casamento, porque ele não está me dando prazer, porque a minha esposa não está sendo legal, porque o negócio não está sendo bacana, porque eu tenho o prazer de conquistar um novo casamento. Eu não consigo ficar com o dinheiro que me dá o prazer, que o prazer, gente, está na conquista. Como eu conquisto algo que não preenche necessariamente aquilo que tem dentro de mim, eu jogo isso fora e vou buscar outra conquista. Eu jogo isso fora e vou buscar outra conquista. Seja o emprego, o relacionamento, o dinheiro, a minha carreira, os meus negócios. E Freud vai dizer que isso se torna algo compulsivo. O sujeito ele passa a se alimentar dessa dinâmica de conquistar as coisas. Ah, eu tenho, descarto tudo. E aí eu conquisto de novo, descarto tudo. E aí eu conquisto de novo, descarto tudo. Isso vira um sistema de compensação, de transferência daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, esse comportamento social hoje, das coisas serem todas descartáveis, dos relacionamentos serem descartáveis, de eu não ter compromisso, quando eu olho para a psicanálise tem que responder isso. O ser humano, ele tem o prazer de controlar a conquista diante dos desprazeres. Então, ele não se satisfaz por aquilo que ele tem, por aquilo que ele conquista. Ele tem o prazer e a satisfação na conquista em si. Por isso, ele vive jogando tudo fora o tempo todo na sua vida. Quando você olha para você, você vai perceber quantas coisas você abriu mão e jogou fora, que não consolidou aquilo na sua vida, na sua história, porque perdeu o sentido, o significado para você. E essa palavra é muito legal, né? Não faz mais sentido para mim. E aí eu saio em busca de outra coisa, em busca de outra coisa. Deu para entender esse ponto, gente? Aonde é que a gente, sem perceber, a gente cai numa cilada tremenda com essa superficialidade, a gente passa a se alimentar da conquista em si, em controlar essa conquista. E isso nos alimenta. E aí a gente não consegue ir para cima. Porque da mesma proporção que eu ganho, eu perco. Eu ganho e eu perco. Tem sentido para vocês?
Quem me dá um joinha aí? Então tá tudo quietinho. Camila. Obrigado, Camila. Sérgio. Já estamos chegando no final, galera. Então, essa, essa busca toda, gente, desse controle e ah, desse prazer desenfreado é uma baita de uma ilusão. Uma baita de uma ilusão que contaram para a gente. Uma baita de uma ilusão. E a gente não consegue ter controle de nada, e se a gente não tiver clareza sobre quem realmente nós somos, qual é o propósito da nossa vida, o que é que a gente tem, né, de mais sagrado dentro de nós, a gente vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. Essa modernidade líquida, ela nos oferece um mundo sem fornos para descartar tudo com muita facilidade. Mas a psicanálise ela vai trazer então a verdade que está oculta nisso tudo. E essa liquidez nas nossas relações, essa superficialidade toda que a gente vive, né, até mesmo conosco, essa superficialidade toda é só um desejo, uma compulsão por repetir conquistas e conquistas sem nos levar a nada. É como se a gente, no fundo, com esse padrão de comportamento, a gente se alimentasse do sofrimento e não da alegria, da prisão e não da liberdade. Porque ao descartarmos as pessoas instantaneamente e a gente descartar todos os vínculos que a gente tem, nós não estamos sendo livres, nós estamos simplesmente jogando coletivamente aquele carretel que nem o menino estava fazendo, transformando os nossos medos em conquistas que não nos levam a nada. E passamos a viver o tempo todo vazio. Um vazio que não preenche com nada nem com ninguém. Só um vazio. Não, não conduz a nenhum lugar. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Vamos ver se a galera vai abrir o microfone agora. O que é que você tem feito? O que é que tem dado prazer para você? Ou você tem se sentido vazio? Aquela sensação de que você faz, mas parece que você não está saindo do lugar e que nada faz muito sentido para você. Quem me ajuda aí? Já estamos chegando no final, hein? Eu vou comentar um pouco do meu trabalho, que acho que ultimamente eu que eu tenho me dedicado mais. E é um misto de algumas coisas, porque é, tem tarefas, tem situações que eu sinto o prazer dessa área do trabalho, do que eu faço, né, da entrega. Mas tem momentos também que dá vontade de largar tudo, né? De falar assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o meu trabalho, a minha área, para mim, gera esses dois sentimentos o tempo todo. Legal. Eu acredito que esse sentimento o tempo todo ele é saudável, porque a grande resposta para a gente equilibrar essa balança toda e ter uma vida constante, né? E uma vida que realmente, né? Como eu disse lá no começo, né? Como viver os desprazeres da realidade sem perder o prazer de viver. Porque a realidade é que nós temos desprazeres. E como que não perder o prazer de viver diante delas?
A grande resposta para nós é o quanto nós desenvolvemos a habilidade de tolerar a realidade, de que nem tudo é perfeito, de que nem tudo é no tempo que a gente quer e que a gente precisa ter responsabilidade, compromisso, perseverança, foco, determinação para a gente construir as coisas na nossa vida. Seja a nossa relação de trabalho, nosso dinheiro, nossa relação em casa, casamento, nossa relação com os nossos filhos. Nós vamos passar por frustração o tempo todo, teremos o desprazer da frustração, e algumas pessoas vão falar sobre a gestão emocional, é o quanto eu tolero isso para atingir meu objetivo, sem abandonar, sem abrir mão do meu sonho grande, vou trazendo o sonho grande. Para a gente atingir o sonho grande, a gente vai ter que aprender a trabalhar essa realidade, essa tolerância. Levando dentro dessa linguagem é quando a gente sobe na escada da postura da maturidade. A gente vai se tornando cada vez mais maduro, mais responsável, entendendo que tudo tem que pagar um preço. E que não é assim, eu não gosto, não vou fazer. Hoje eu não estou afim, não vou fazer. Eu vou fazer porque eu tenho responsabilidade e compromisso comigo mesmo. Mais alguém aí? Só o Sérgio hoje? Pessoal tudo quietinho? Então tá bom, galera. Espero ter contribuído com vocês hoje, ter contribuído aí. Wagner, uma dúvida que eu fiquei aí no meio dessa aula. Como diferenciar o desprazer de um desconforto, de uma coisa menor? Porque teve muitas coisas que você foi falando, foi exemplificando, e aí para mim parecia mais um desconforto que passava rápido do que aquele desprazer que tira a vontade de fazer, sabe? Eu acho que essa última fala sua me tira a vontade de fazer. Eu acho que esse é o peso, Sérgio. Me tira a vontade de fazer. Então, eu tenho certas coisas que me dão desconforto, não são agradáveis. Né? E tem aquela outra que me tira a vontade de fazer. Ela drena completamente o que eu tenho. A Camila abriu a câmera. Oi, Camila. Vai falar com a gente? Tem que abrir o microfone. Oiê, Oi, você tá bem? tudo jóia. E aí? O que você achou? O que fez sentido para você? Eu peguei já mais, né, um pouquinho, não peguei o começo, mas é estranho, né? A gente está sempre em busca de alguma coisa, sempre indo atrás de alguma coisa. É estranho, né? Às vezes eu paro para pensar e falo, onde a gente vai chegar? Né? O que a gente está buscando? Exato. Parece um saco sem fundo, né? E busca, Parece. busca, busca. Aí eu diria, Camila, que a grande resposta disso, ela está dentro é, desse autoconhecimento, que é uma das coisas, é uma das premissas que as pessoas fogem dela. Porque eu só vou conseguir entender realmente o valor daquilo que eu estou buscando e por que eu estou buscando as coisas, porque eu entendi o que realmente me falta dentro de mim. A resposta está dentro. As coisas que estão fora, elas podem preencher ou não alguma coisa que está ali dentro
por exemplo, eu tenho uma carência da minha mãe, e aí então eu me apaixono pela minha esposa para suprir aquela carência da minha mãe. Tá, eu supri aquela carência da minha mãe, só que aquela carência, aquele vazio vai estar sempre lá, porque a minha esposa não é minha mãe, né? Então, quanto mais eu olho para dentro de mim, entendendo quais são esses meus desprazeres, eu preciso até, às vezes a gente chega à conclusão de que a gente nem precisa de certas coisas que hoje a gente está buscando. O José marcou aqui, a passividade é o vazio e a mudança é o prazer de estar conseguindo fazer. Ele está falando aí, né? Ele teve hoje, passou aqui comigo. É exatamente isso, José. A passividade, no caso do José, gera esse vazio, né? E quando ele se coloca em movimento, ele consegue encontrar o prazer. Pegando esse exemplo do José, é o simples movimento, né? Desde coisinhas pequenas, que traz esse prazer para ele. Não é aquela conquista gigantesca e tal, né? Como ele tem aí o desafio de arrumar lá algumas questões na casa dele e tudo, e que toda essa arrumação da casa dele arruma um monte de coisa dentro dele, e então traz uma baita satisfação, uma baita realização, né? Um desejo realizado, uma alegria, não com coisas palpáveis, mas com coisas que estão lá dentro, né? Dentro do coração da gente. Mais alguém? Mano, posso falar? Fala aí, irmão. Você tá bom? Faz tempo que eu não vejo você, né, cara? Cara, o desconforto ao qual você tocou no assunto por várias vezes aí, como a gente consegue identificar se ele realmente é um desconforto perante as coisas que a gente está tentando, que a gente está passando, e como que a gente lida com as dificuldades de entendimento relacionado aos medos que a gente carrega pelas marcas que a vida deixou na gente durante todo o processo. Tá. Me ajuda a compreender melhor sua pergunta, que ficou bem truncada para mim, Guto. Você falou sobre mais ou menos assim, o prazer no desprazer, certo? Certo. Simplificando. Eu vou mudar a pergunta para talvez facilitar. Como encontrar prazer em meio ao caos? Ah, tá. Como encontrar prazer em meio ao caos? Aí facilitou para mim, né? Porque a minha pergunta é: você junta, quando você está no caos, a sua visão ela acaba diminuindo, certo? Certo. A visão de amplitude. Uhum. E aí você precisa resolver de alguma forma Uhum. aquilo que você está passando. Tá. Entendeu? Entendi. Posso, Prazer em meio ao caos. posso complementar o meu entendimento da pergunta do Guto? Não sei se foi isso, mas às vezes como ter esperança de que você vai encontrar o prazer depois de ter apanhado tanto? Tá. Beleza. Freud, ele vai trabalhar a questão do desprazer. A resposta para Freud do desprazer é o princípio da realidade. Toda a sua frustração, tudo que você passou, que você viveu, todo o desprazer que você está vivendo, tudo que você apanhou bastante, isso cria uma mentalidade, uma visão, uma percepção
emocional daquilo que você passou ou do que você está passando. Beleza até aqui? Sim. Então, você cria uma visão emocional daquele fato. Então, a resposta é: eu vou trazer a razão para esse fato. Eu vou compor esse fato a partir da razão e não da minha emoção. E aí, no primeiro mês de janeiro, que era tirar da cabeça as coisas para ter clareza das coisas. E ali eu fiz a alusão da questão do dinheiro, certo? E quando você faz lá a questão do seu orçamento, mas não é sobre dinheiro. Então, eu entro em contato comigo, eu entendo qual é a minha dor, o meu sofrimento, aquilo que eu vivenciei, e eu trago ele para a realidade. A realidade, ela é nua e crua. Me deram um tapa na cara. Eu senti tal coisa. E as minhas atitudes passaram a ser de tal maneira. Então, veja, como todo mundo aqui é da aliança, eu vou responder a partir da aliança, acho que vai ficar bem claro para vocês. Diante do desprazer, a gente cria um PDA errado, um PDA deficiente. Entendeu? Tem uma parte lá da aliança que fala, né? Que é tipo um PDA em desordem. Descontrolado. Descontrolado, isso, essa é a palavra. Ok? Então, diante do meu sofrimento, diante do meu desprazer, eu tenho um PDA, uma percepção, uma decisão e uma ação descontrolada. Por que ela é descontrolada? Porque ela tem como base aquilo que me doeu e foi interpretado por mim emocionalmente e não racionalmente. Quando eu trago um PDA não descontrolado, eu estou pegando aquela informação, aquele desprazer que, que eu tive, eu trago ele para a realidade. Quando eu trago para a realidade, eu tenho uma percepção, uma decisão e uma ação que está adequada. Então, mesmo em meio ao desprazer, eu encontro o prazer. Qual que é o prazer que eu encontro nesse momento, diante do desprazer? Ô, Wagner, nesse quesito que você está trazendo aí, aumentou ainda mais a minha dúvida com relação a isso. Com base nisso que você está trazendo aí, o medo é uma utilidade inconsciente para aquilo que aconteceu e a interpretação que eu dei, não a interpretação real do fato, certo? Esse é um dos pontos do medo. Certo. Olhando para isso, a gente tem um auto-engano muito grande com relação à realidade dos fatos reais. E por que a gente, nessa utilidade inconsciente, fica travado nesse ponto e não consegue encontrar prazer, encontrar algo que motive a gente, inclusive, a sair do que a gente está vivendo em meio ao caos? Então, porque o que me motiva não é o prazer, é o compromisso e a realidade. Tinha outra palavra. É o compromisso. Eu não faço pelo prazer, eu faço pelo compromisso. O compromisso, a palavra anterior ali, né, é solução. A solução é a direção que eu estou dando para a minha vida, para que a minha vida mude, para que minha vida se resolva. Aí, lá na segunda aula que a gente teve, a gente falou sobre resistência e medo. Quanto mais próximo eu estou
da solução, quanto mais próximo eu estou daquilo que é o meu sonho grande, daquilo que é atingir o meu prazer, maior vai ser a resistência e maior vai ser o medo. Porque eu vou ter que romper com o padrão. Uhum. Esclareceu, Guto? Ou só complicou mais? Um pouquinho de cada coisa. Qual a dúvida? A, a trava está no padrão? A trava na ação? É. A trava na ação, dentro desse caso, ele pode estar pelo medo do novo, porque tudo que é novo, ele gera um desprazer, um desconforto, porque eu não tenho o controle do novo. Lembra lá da fala, um dos pontos do Freud, que a pessoa ela tem a necessidade do controle e ela tem o prazer no controle. Então, quando eu aparentemente eu perco o controle, aquilo me gera medo, insegurança. E você não tem que ter controle. Uhum. Principalmente se você tem um PDA claro. É só fazer. Na verdade, talvez aí tá ligado no meu caso específico, a interpretação do tempo. Interpretação do tempo. É, do tempo de maturação das coisas. Ah, querer tudo para ontem? Isso. Ah, tá. Aí está dentro desse aspecto da modernidade, né? Uhum. Sim, A gente vive dentro de uma sociedade fast food. sim. Eu não quero construir nada. Então, vou dar um exemplo de hoje. Ah, precisamos do pedestal para o microfone. Ah, eu faço o pedestal. Puta, mas você vai fazer o pedestal? É só comprar o pedestal, custa R$19. Uhum. Não paga o preço. A gente Uhum. quer cada vez mais resultados com menos responsabilidade e menos comprometimento em pagar o preço para chegar onde tem que chegar. Uhum. E você pode chegar desse jeito? Pode chegar. E muita gente chega, só que o problema é que não se sustenta, porque você está baseado no prazer e na satisfação, e depois que você conquistar esse, você joga fora porque você tem que conquistar o outro. Eu já tive o azul, agora tenho que ter o amarelo. Eu já tive o amarelo, agora eu comprei o iPhone 10, eu preciso do 11. Eu comprei o 11 já, entendeu? Uhum. E aí, galera? Fala, Paulo, você abriu a câmera e não vai falar nada? Ah, eu duvido que você não vai falar nada. Fala aí. Para quem conhece, é impossível isso, né? E começa a live todas as vezes eu estou fazendo a janta, por isso que eu começo sempre com a câmera fechada e o microfone desligado. Tá certo, não tem problema não. Ouvir você falando do José, porque eu sou completamente o oposto, né? Para ele, a paciência, a calma é algo onde ele não é produtivo, né? E para mim é completamente o contrário, né, Paula? Calma, paciência, aí que eu começo a produzir. Eu adorei esse momento. Falei, nossa, eu sou o oposto dele, né? Se me falam, faz alguma coisa, meu Deus, eu viro um trem. Eu estou vivendo um tempo de muito contentamento. Eu não sei se porque tudo aquilo que aconteceu na nossa vida trouxe um silêncio, né? Um vazio. Nós saímos de um lugar que nós morávamos, nós tínhamos muitas coisas que neste momento eu não tenho, que se tornou uma conquista. Então, eu consegui um guarda-roupa. Uau! Meu Deus, fazia um tempo que eu não sabia o que era guardar as coisas em uma gaveta.
Nossa, eu consegui comprar agora eu consegui agora falar para ter o gás na nossa casa. Meu Deus, colocar um fogão para funcionar é um sucesso. E eu, graças a você ter me dito, né, aquelas perguntas, né? Isso realmente está acontecendo? Se está acontecendo, é verdade ou é mentira? Então tá, ótimo, está acontecendo. Isso é bom mesmo ou isso é ruim? É ruim? O que que eu vou fazer com isso? Ah, é bom? O que que eu vou fazer com isso? Porque às vezes nos dá a percepção que nós chegamos ou que nós ainda não chegamos no nosso lugar tão almejado. Porque eu acho que, para mim, pelo menos, funciona muito parar para pensar no que realmente, onde que eu estou indo, né? Porque senão eu não vou chegar. Vou saber se eu cheguei, eu não vou saber se é bom, se é ruim. E as suas perguntas, eu acho que agora elas trazem, né, uma outra reflexão deste momento, né, que você está trazendo assim. Ah, mas eu tenho um iPhone 10 e agora eu preciso do 11, né? Eu preciso mesmo? Por quê? Né, o que que eu faço se eu tiver um 11, que o 10 não faz? Eu acho que às vezes a gente não tem esse tempo de olhar para nós e de falar com a gente, de perguntar para a gente, justamente porque a gente é muito acelerado. Legal. Você disse duas palavras aí que são muito poderosas dentro desse contexto para a gente pensar aí, gente. Ela falou a palavra contentamento e prazer. E isso remete a um texto bíblico, onde o apóstolo Paulo fala que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, e aí a descrição que ele traz não é de um cenário do mais glamuroso e bonito, né? Então, eu diria o quanto eu estou contente, ou modernizando essa palavra para o quanto eu estou grato com tudo o que eu tenho na minha vida. O que é que te falta hoje? Uma vez um pastor da igreja que eu frequento, ele disse que o contentamento, ele é uma decisão. Ou você escolhe por estar contente, ou você não estará contente. Que o apóstolo Paulo, quando disse isso, ele estava numa prisão. Exato. Então, não tinha motivos para estar feliz, porque ninguém Uhum. com consciência estaria feliz. E ele dizia que ele estava feliz por conhecer o Senhor, mas ele não tinha convivido com ele. Ele não tinha pego na mão dele, ele não tinha dado um abraço nele. Então, Paulo fez uma decisão, ele fez uma escolha. Em meio ao caos, ele disse: Eu, diante disso tudo, estarei contente. E ele poderia ter escolhido não contar isso para ninguém, só ficar Uhum. contente e tá bom, eu vou guardar isso para mim. Mas ele fez mais do que isso. Ele não só contou para uma pessoa, como ele pediu para levar para a carta para tal pessoa, a carta para tal pessoa, a carta para tal pessoa, porque ele queria, como que eu posso falar, encantar as pessoas com aquilo que ele tinha descoberto, porque era tão, tão, tão valioso para ele que ele tinha que compartilhar. E aí, nesse dia, eu me lembro do culto e o pastor falou assim: e Deus nos deu esse livre-arbítrio e ele nunca tirou. Em nenhum momento ele tirou. Continua estando aí. Cabe a vocês. Vocês vão levantar do banco e vão levar, vão levantar da cadeira e vão levar, ou se vocês vão deixar aí, porque é o que todo mundo tem feito todos os dias. Tem tirado o seu próprio poder de decisão, de escolher. Eu quero ficar feliz. Porque ninguém vai ficar por você. E acreditando ou Ótimo. não, nós também escolhemos ficar muito tristes, ou muito amargurados, ou muito desesperados, ou muito ansiosos. Ah, seja qual for o sentimento, você me trouxe isso. O que está acontecendo? É verdade ou é mentira? E o que que você vai fazer com isso agora? Exatamente. E olha só, e como a gente viu aí, né, ao longo da nossa conversa hoje, né, a questão da responsabilidade, compromisso
que a gente precisa ter diante dos nossos desafios, pegando esse gancho que a Paula está nos trazendo agora. Então, é uma decisão. Eu decido, diante dos desprazeres da minha vida, a nutrir um coração grato pelo que eu já tenho para conquistar outras coisas que eu ainda não tenho. E não porque eu precise delas para ser feliz. É porque eu já sou feliz. Então, eu pergunto para você, qual é a decisão que você faz hoje? Então, Posso como dar uma. viver... Pode. É porque daí eu também lembrei que agora eu não vou lembrar a passagem se é Efésios ou não, mas o pastor ele pregou junto sobre aquela parte, Wagner, você vai conhecer mais a Bíblia do que eu, que diz que toda decisão, todo hábito, perdão, só se instala a partir da disciplina. Só depois você vai colher os frutos, mas inicialmente ele é ruim. Toda Uhum. decisão inicial você quer começar a praticar, né? Ela vai ser péssima, já que Sim, você escolheu ficar contente. Ela vai causar um transtorno em você, porque nós somos indivíduos descontentes desde o paraíso. E aí, uhum. então, a primeira coisa que a gente vai sentir quando a gente escolhe que a gente vai viver contente é sentir um ranço, porque aquilo vai brigar com, não sei, a nossa naturalidade, talvez, o nosso padrão, não sei como colocar. Exatamente. Eu vou decidir romper com algo. Eu vou decidir mudar de postura. Eu vou decidir fazer diferente. Essa decisão, ela sempre vai gerar um desconforto. Que se eu não tomar cuidado, eu vou tentar trabalhar esse desconforto a partir do prazer. O prazer que não me deixa ter responsabilidade e compromisso. O prazer é aquele negócio que me vem de qualquer maneira. Eu não tomo a decisão de assumir a rédea da própria vida. Como viver o desprazer da realidade sem perder o prazer de viver? Assuma a sua própria vida. Pague o preço pela sua caminhada. É uma decisão. Não vou viver reclamando. O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou fazer isso, mas é desprazeroso, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Emocionalmente eu não quero, mas racionalmente é o que tem que fazer? É, então eu vou fazer. Ou eu pago o preço pelo prazer de não sair do lugar que eu tô, que também vai me trazer um sofrimento. Percebe como ele é um ciclo vicioso? Ou você rompe com ele, ou ele vai te engolindo. Ou você rompe com ele, ele vai te engolindo. O tempo todo. Mas, eles, mas um deles, no final, vai trazer Trazer a o quê? Desculpa. um, uma das ações, no final, vai trazer. Porque se você escolhe pelo prazer momentâneo e não paga o preço do hábito, que é um inferno, para todo mundo que talvez foi de um esporte de alto nível, de uma escola muito rígida, de qualquer prática, sabe que é um inferno, você não pode comer porque agora não é hora de comer. Não pode comer porque isso você não vai comer. Agora é hora de dormir, você está sem sono, mas você vai dormir. Ninguém Uhum. perguntou. Ou cresceu em casas onde a rigidez era extrema. Todo mundo sabe que é ruim estar naquele lugar, mas o Uhum. resultado algum prazo à frente, né? Não sei nem se chama de longo prazo, porque eu estava conversando com o Guto que às vezes a gente para e pensa assim. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Às vezes parece que o tempo passa muito devagar. Eu sempre comecei o ano com os meus filhos com o material didático comprado e o uniforme comprado. Este ano, meu filho precisou começar uma escola nova, sem uniforme. Mas agora ele já está com uniforme. Mas aí eu estava refletindo: espera, as aulas começaram em janeiro, no final de janeiro, começo de fevereiro. Então passou março e abril.
puxa, que tempo curto. E eu comprei o uniforme. Foram só 2 meses. Mas se a gente para e pensa no padrão antigo, meu Deus, ele começou sem uniforme. Depende muito da ótica. Mas mesmo assim, pagar o preço de não, ele vai sem uniforme, eu não vou fazer dívida, eu não vou emprestar nada, eu vou pagar o preço que essa criança vai entrar nessa escola sem uniforme, porque é isso que nós temos neste momento. Mas quando você olha para a trajetória, cara, não foram nem 60 dias. Foram 44, se é que tem isso de dia útil numa escola que teve feriado, carnaval, Páscoa e tudo mais. Aí você traz mais uma palavrinha que está aí para responder como viver os desprazeres da realidade sem perder o prazer de viver. Para você não perder o prazer de viver, você tem que ter disciplina. A disciplina de decidir o tempo todo para onde você quer olhar, o copo mais cheio para o copo vazio. Ou aonde você vai querer chegar. É uma decisão. E toda decisão ela vai requerer de você disciplina. E a cultura, ela não privilegia a disciplina. Ela fala para você que você pode ser disciplinado e que você vai ter o prazer de qualquer maneira. Pessoas que só querem o prazer a todo e qualquer custo, ele não é disciplinado. Não tem disciplina. E disciplina é uma das coisas que dói. Disciplina gera desprazer. Muito interessante. Mas é só até ela virar hábito. Depois que a disciplina, porque a disciplina sempre vai dar lugar ao hábito. De um tempo de bastante prática, de disciplina, qualquer que seja, qualquer uma. Acordar cedo, nos primeiros dias será muito difícil, mas depois se tornará um hábito. Até no domingo vai despertar sozinho, porque o seu cérebro é capaz disso. Comer menos. No princípio você vai sentir muita fome, mas depois, se tentar comer um monte, você vai ter vontade de vomitar, porque o seu cérebro é capaz disso. Toda disciplina vai dar lugar para o hábito, em algum momento. Exato. E quando você tem o hábito, você consolida aquilo que você está conquistando. Seja o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu casamento, a sua relação com você mesmo. E aí, nesse desdobramento todo, é que você vai encontrar o verdadeiro prazer da conquista. Não um negócio efêmero, passageiro, momentâneo, mas um negócio que realmente tem sabor, um negócio que realmente dura. Beleza, meu povo? Vamos encerrar por aqui? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se alguém puder tirar eu vou parar de gravar aqui, ó. Vou parar agora. Eu quero tirar uma foto aqui para postar. Tem que fazer isso, né, gente? Tem que postar os negócios e tal. Eu sou tão indisciplinado com esse negócio. Aí eu tenho que botar aqui, olhar para lá. Ô, Guto, aparece de novo. Tá parecendo uma tartaruga aí. Deixa eu ver se ficou bom. O Guto tava com a cabeça tão baixa que parecia uma tartaruga ali. Um beijo para vocês, galera. Uma boa noite, um bom descanso. E a gente se vê na próxima. Valeu, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Até mais.